A gente falando hoje sobre o lugar de mulher e todas as vezes você traz o ponto de vista da tecnologia, da ciência, é importante também ter mulheres nessas áreas, né? Com certeza, é muito importante. A gente sabe que grande parte dos códigos que estão sendo desenvolvidos hoje são feitos por homens, né? E a gente tem na cabeça essa imagem do programador, que é um jovem, branco, né? Bem Vale do Silício, e as pessoas acham isso porque é a realidade, né? Infelizmente. Segundo os dados do IBGE, a gente tem apenas 20% das pessoas que atuam nas áreas de tecnologia são mulheres, e elas podem chegar a ganhar 34% menos. Então, assim, a disparidade é muito grande. Poucas meninas acabam continuando nos cursos, até porque elas são ou a única ou tem mais duas meninas no curso, por exemplo, de ciência da computação, que só 18% das mulheres que trabalham com tecnologia conseguiram se formar também em áreas técnicas. Então, é muito complicado, porque a gente vive no mundo tecnológico e boa parte do que está sendo desenvolvido é por homens. Então, isso é muito complicado, porque, obviamente, a gente tem aí uma série de vieses, né? Vamos continuar falando sobre isso, sobre o mercado de trabalho, porque, olha só, em pouquíssimas empresas as mulheres representam mais da metade do quadro de funcionários. São dados de uma pesquisa feita pela consultoria em marketing digital Triwi no ano passado. Vamos ver na tela, olha lá. Mais precisamente, menos de 30% das instituições do país têm mais mulheres do que homens. E falando de salário, a Rita trouxe esse ponto, é importante falar sobre isso, olha lá. Em quase metade das empresas, elas ganham menos. Para as mães, o cenário não é acolhedor, não chega a 5% o número de negócios em que a maioria dos funcionários é de mulheres com filhos. Se a gente entrar na questão da maternidade, aí também é um ponto importante. É um ponto importante. Eu já trouxe a ideia de que as mulheres que trabalham gastam mais em saúde e educação, as crianças acabam se desenvolvendo melhor. E enquanto você estava falando, eu estava aqui olhando uma pesquisa que eu tenho aqui nas minhas anotações. O FMI fez um estudo em 34 países europeus e constatou que a maior diversidade de gênero nas empresas gera uma maior rentabilidade. A presença de uma mulher a mais num cargo diretivo ou no conselho de administração de uma empresa está associada a uma elevação de 8 a 13 pontos base no rendimento de ativos. Ou seja, né? A gente está falando aqui para o bem da sociedade como um todo. Eu sempre gosto dessas argumentações mais amplas, mas mesmo que você esteja pensando só em ganhar mais dinheiro, tudo bem. Também vale a pena. E tem outra questão também quando a gente fala de maternidade. É sempre alguém para falar alguma coisa, Karnal. Então, assim, a mulher tem filho, tem dificuldade no mercado de trabalho. A mulher que não quer ter filho, não, mas não pode não querer ter filho. Não pode. Imagina, como assim você não quer ter filho? O tempo inteiro, Karnal. Porque sabe que na espécie humana os filhos são gerados por obra mágica. Não há participação dos homens e, uma vez nascidos, não tem nenhuma responsabilidade masculina. Chama-se partenogênese, aquele processo das abelhas, né? Porque aparentemente é um procedimento que está mudando agora de conceber a paternidade como parte responsável de tudo isso. Então, eu trabalhei em escola 38 anos. Uma criança, um adolescente doente, liga-se para a mãe. Não importa que a mãe seja diretora de hospital, seja engenheira, liga-se para a mãe. Assim, muito excepcionalmente, chamar o pai. Reunião de pais, dominantemente as mães presentes. No ensino fundamental, dominantemente mesmo, né? E fora aquele número enorme de gente sem o nome do pai na certidão de nascimento no Brasil. Então, são questões para a gente refletir sobre uma concepção. Quer dizer, a maternidade é a união de uma célula masculina e feminina. Então, é preciso conceber isso e jamais usar essa expressão que o meu amigo Pianges gosta tanto de enfatizar: um homem não ajuda a criar o filho. Quem ajuda, gente, são amigos, parentes, padrinhos. Um homem cria seu filho junto com a mulher quando possível. Se houve um homem e uma mulher estão morando juntos, então ele não ajuda, ele cria seu filho, ele não está de babá, ele está de pai. Então, essas são questões muito complexas e isso vamos sempre enfatizar, funciona educando desde cedo para essas questões. Ainda dentro, a gente já continua, porque a gente precisa falar agora sobre mercado de trabalho. A Rita falou sobre a área de ciência, sobre a área de tecnologia, só que muitas vezes a mulher, de fato, começa nessa área e sente dificuldade para continuar, porque não tem ali a estrutura ideal para seguir o caminho dela. Olha só, no mundo, só 30% das mulheres nas universidades escolhem essas áreas como ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Esse dado foi divulgado em 2018 pela Unesco. Esses números mostram ainda que as mulheres ainda enfrentam desafios dentro dessa comunidade científica.
Mas algumas dessas mulheres quebraram essas barreiras. É o caso da astrônoma Duília de Mello. Ela é vice-reitora da Universidade Católica de Washington, colaboradora da NASA. Ou seja, ela é incrível. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. As mulheres são minoria na ciência, então sim, existe um preconceito. Mas eu tenho também uma palavra de otimismo. Porque desde que eu comecei a minha carreira como cientista, eu já vi uma mudança grande no número de mulheres que fazem ciência. A NASA, por exemplo, é muito preocupada com isso. Eu já tenho várias amigas, várias colegas da NASA que já estão em postos de liderança, assim como eu estou em posto de liderança na minha universidade, onde eu sou vice-reitora da Universidade Católica. Então eu vejo essa mudança. Teve preconceito quando eu comecei? Teve. Eu tive que lutar até contra uma sociedade inteira que achava que eu, como cientista, ia morrer de fome, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse papel de mostrar para a jovem que sim, a ciência não é só para gênio, que a ciência é para todos, e se isso for o que ela queira fazer, que sim, a ciência é uma carreira palpável, que é possível ter uma carreira dentro da ciência no Brasil e no mundo. Como é importante ouvir o depoimento da Duília. E olha só, em 2015, a Assembleia Geral da ONU criou o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. É uma data que é celebrada no dia 11 de fevereiro, com o objetivo justamente de incentivar o acesso à participação feminina nessas áreas de estudo. A Gabi falou sobre o Dia Internacional da Mulher no começo do programa. A Rita também falou sobre esse sexismo no mundo da tecnologia. Por que é importante, então, ter essa data, Rita? Porque realmente a gente precisa de mais mulheres. Acho interessante até lembrar que tem um dado de 2015, é um pouco velho, mas não mudou muito, da Harvard Business School, que startups comandadas por mulheres recebem apenas 10% dos aportes financeiros. Isso é muito louco, né? A gente pensar que, como a Gabi falou, da importância da diversidade, principalmente em empresas, né? O quanto que isso é importante para o crescimento da empresa e não acontece. Mas a gente sabe que também na tecnologia nem sempre foi assim. Por muito tempo, o primeiro código, né, o primeiro algoritmo foi desenvolvido por uma mulher, né, a Ada Lovelace, que viu a máquina do Babbage, e a máquina analítica, e ela viu que não precisava só fazer cálculos, né, que ela podia, na verdade, computar várias coisas. Então, ela desenvolveu o primeiro algoritmo, e na época das guerras, a gente tinha as chamadas computadoras, né, humanas, que eram mulheres que faziam os cálculos, desde trajetória de mísseis, foguetes e etc. E isso acontecia porque esses cargos eles eram menos valorizados, se ganhava muito pouco, o software ele não era tão bem visto, os homens preferiam desenvolver hardware, então o software era, ficava para as mulheres. Então a gente teve, né, uma época, muitas mulheres trabalhando nisso. Quando teve essa virada, né, da revolução digital e que o software começou a ser muito valorizado, a gente começa a ver o afastamento dessas mulheres da área de tecnologia. E isso faz com que boa parte da tecnologia que a gente use hoje seja desenvolvido por homens, e isso traz uma série de problemas, né?